Prepare-se para uma jornada além do que a ciência pode explicar. Descubra as experiências extraordinárias vividas por quem esteve à beira da morte e viu o inacreditável. A EQM vai além dos limites da realidade, revelando mistérios que desafiam a compreensão humana. Acompanhe esse mergulho no desconhecido. A experiência de quase morte. EQM é um fenômeno que desperta curiosidade e fascínio em muitas pessoas. Trata-se de um evento que ocorre quando alguém está à beira da morte ou em uma situação de risco iminente e relata uma série de experiências que vão além do que a ciência pode explicar e que ocorrem durante esse período crítico. Neste vídeo, exploraremos o que é a EQM, as experiências relatadas por aqueles que a vivenciam e algumas das teorias que tentam explicar esse fenômeno. A EQM é descrita como uma experiência extraordinária e transformadora, que ultrapassa as barreiras do natural, na qual a pessoa se sente separada de seu corpo físico e entra em um estado de consciência alterado. Muitos relatos de EQM incluem sensações de paz, leveza, flutuação e uma intensa sensação de amor e conexão com o universo. Sensações também experimentadas por algumas pessoas que tomaram chás alucinógenos, como o Santo Daime e a Ayahuasca. Essas sensações apresentadas por alucinógenos, de acordo com pesquisas de alguns cientistas, também poderiam ser produzidas pelo próprio corpo humano. Seria uma substância chamada DMT, que além de encontrada nos alucinógenos citados, segundo eles, talvez possa ser ativada na hora que o corpo percebe que está em estado letal. Além disso, há relatos de encontros com entes queridos falecidos, figuras espirituais ou seres de luz, bem como a revisão da vida em um flash, em que a pessoa revê momentos importantes de sua existência. Essas experiências geralmente ocorrem durante um período em que a pessoa está clinicamente morta ou em coma. E muitas vezes são relatadas quando o indivíduo é trazido de volta à vida por meio de reanimação cardiopulmonar ou outros procedimentos médicos. O fato de pessoas de diferentes culturas e crenças religiosas relatarem experiências semelhantes durante a EQM só aumenta o interesse e a pesquisa sobre o fenômeno. Existem várias teorias que tentam explicar a EQM. Vamos explorar 3 delas. A neurofisiológica. Esta é a teoria sugerida pela medicina. Ela sugere que as experiências são causadas por mudanças no cérebro decorrentes da falta de oxigênio ou da atividade elétrica irregular. Segundo essa teoria, as experiências vivenciadas durante a EQM são produtos da atividade cerebral em um estado alterado. Psicológica. Outra teoria é a teoria psicológica, que argumenta que a EQM é uma forma de mecanismo de defesa do cérebro para lidar com a ameaça iminente da morte. De acordo com essa perspectiva, as experiências da EQM seriam uma resposta psicológica adaptativa que ajuda o indivíduo a enfrentar a situação de perigo. Espirituais. Além dessas teorias, há também abordagens espirituais e religiosas que interpretam a EQM como evidência da existência de uma vida após a morte ou de um plano espiritual. Para aqueles que aderem a essas crenças, as experiências da EQM podem ser vistas como uma visão temporária do além. Apesar das várias teorias propostas, a natureza exata da EQM permanece em grande parte inexplicada. Os cientistas continuam estudando e debatendo o assunto, e a pesquisa nessa área está em constante andamento. Novas tecnologias, como a ressonância magnética funcional, estão sendo utilizadas para mapear e explorar os mecanismos cerebrais subjacentes às experiências de quase morte, na esperança de obter uma compreensão mais profunda desse fenômeno. Mas até agora, todas as pesquisas científicas se mostraram inconclusivas. Casos interessantes de experiências de quase morte. O caso de Pam Reynolds. Pam Reynolds, uma cantora de jazz,
teve uma experiência de quase morte notável durante uma cirurgia para remover um aneurisma cerebral. Durante o procedimento, ela foi submetida a uma técnica conhecida como hipotermia profunda, na qual seu corpo foi resfriado para uma temperatura próxima de zero. Durante esse estado, sua atividade cerebral e circulação foram interrompidas. No entanto, Pam relatou ter tido uma experiência fora do corpo, na qual ela observou a equipe cirúrgica trabalhando em seu corpo. Ela descreveu detalhes precisos do que aconteceu durante o procedimento, incluindo conversas e a visualização de instrumentos cirúrgicos específicos. Surpreendentemente, Pam não tinha nenhum conhecimento prévio desses detalhes. O caso de Eben Alexander. Eben Alexander, um neurocirurgião renomado, teve sua própria experiência de quase morte que desafiou suas crenças científicas. Durante um caso grave de meningite bacteriana, ele entrou em coma e sua atividade cerebral ficou completamente comprometida. Durante essa fase, Alexander relatou ter viajado por um reino espiritual, encontrando seres angelicais e sentindo uma conexão profunda com o universo. Essa experiência transformadora o levou a questionar suas visões materialistas da mente e da consciência. Foi depois disso que o médico resolveu escrever o livro Mapa do Céu, disponível na Amazon e no link do feed deste vídeo. O caso de Anita Moorjani. Anita Moorjani foi diagnosticada com câncer em estágio terminal e entrou em coma durante o estágio final da doença. Durante seu coma, ela teve uma experiência de quase morte que mudou sua perspectiva sobre a vida e a cura. Moorjani relatou ter experimentado uma sensação de paz e amor incondicional, além de uma compreensão profunda da natureza da realidade. Após sua recuperação, de maneira inexplicável, seus tumores começaram a diminuir rapidamente e ela se curou completamente do câncer. O caso de Colton Burple. Colton Burple, aos 4 anos de idade, teve uma apendicite que resultou em uma EQM. Durante esse período crítico, ele relatou ter viajado para o céu, onde encontrou parentes falecidos que ele nunca conheceu em vida. Ele também descreveu a aparência física desses parentes e detalhes de eventos passados que ele não poderia ter conhecimento. Esses relatos detalhados de Colton sobre o céu surpreenderam seus pais, que não haviam compartilhado essas informações com ele anteriormente. Sua história inspirou o best-seller O Céu é de Verdade, disponível na Amazon e também no link no feed deste vídeo. Semelhanças encontradas em EQMs. Diversas pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam que avistaram uma luz no final do túnel, uma paz em meio a muita serenidade, e finalmente o mergulho nesta luz. Tudo isso é muito comum nas pessoas que já passaram por esse tipo de experiência. Veja abaixo as semelhanças mais encontradas em EQMs. Projeção para fora do corpo. Em sua maioria, as pessoas que sofrem uma EQM relatam se ver fora do corpo. E isso explica o fato de muitas pessoas relatarem o que aconteceu durante o período em que estavam desacordadas e, em alguns casos, com detalhes que só poderiam ser vistos por quem estava no local naquele exato momento. Sensação de paz e serenidade. As pessoas dizem ter uma lembrança de sentir uma sensação de paz e tranquilidade sem igual. Encontrar pessoas falecidas. Sejam entes queridos ou pessoas desconhecidas, além de seres sagrados ou entidades de luz, como anjos ou figuras santificadas. Existem vários relatos sobre esses encontros. Flashback. Há também a sensação de rever acontecimentos da própria vida, como se ela passasse como um filme diante de si. Isso faz com que as pessoas normalmente, ao voltarem, se tornem melhores após a experiência, como se isso fizesse parte de uma cura concedida pelo fato de se conhecer melhor ao olhar para o interior e rever seus pontos fracos, para torná-los melhores. O obstáculo. Sensação de se ver em frente a um obstáculo, impedindo sua passagem para o outro lado, quase sempre.
Esse obstáculo é descrito como um penhasco, água, cerca, muro ou algo que impede o seu caminho. A volta à vida. Em sua maioria, as pessoas relatam que o retorno à vida é algo voluntário, e esta volta quase sempre está ligada a algo que ficou inacabado ou à existência de filhos. A literatura em volta do tema é vasta, assim como o número de relatos. Existem muitos livros e filmes sobre o assunto. Para quem gosta de um bom livro de ficção, Visões da Morte traz uma bela trama envolvendo EQM. Também não posso deixar de indicar o livro escrito pelo criador deste canal, Números Perfeitos, uma trama de ficção científica que trata a fundo o assunto. Todos os livros citados estão com o link no feed deste vídeo. E para quem gosta de filmes e séries, indico também a série The OA. Gostou de explorar as fronteiras da consciência? Então inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Comente abaixo se conhece mais curiosidades sobre EQM. Um abraço!